Bom, estamos no ar? É isso? Tá bem. Estamos no agora. Bem-vindos todos e todas à aula inaugural do Next, o Núcleo de Experiência Empreendedora no HCPA e no URGS. Eu sou o Rodrigo, o nosso grupo é formado por mim, sou estudante de medicina no 8º semestre ali na URGS. E também tem meus colegas, o Leonardo Christen, Evandro Inumaro e João Edson Prediger. Nós somos coordenados pelo professor Marcelo Goldani, do Departamento de Pediatria, e que está nos assistindo agora, bem-vindo, professor. E também não posso deixar de mencionar nossos membros extra-oficiais. Sem elas, nada disso seria possível, que são as gurias da Fundação Médica, da FAMED, do HCPA, na verdade. A Morgana, a Clarissa, a Vanessa, a Luísa, a Andréia, a Jéssica e a Bettina. E também gostaria de lembrar do professor Hugo, com que nós desenvolvemos um projeto de produção de máscaras do tipo Face Shield, onde já foram produzidos mais de 6.000 equipamentos, junto com os alunos da Faculdade de Medicina, e já foram distribuídos para diversos locais de saúde pela cidade de Porto Alegre, ajudando a sanar um pouco a falta de equipamentos de proteção e ajudando a proteger os profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente agora. Então, por que surgiu o Next, o nosso grupo? O mercado de trabalho na área da saúde, como nós conhecemos, está em extinção. E para se adaptar ao novo mercado de trabalho que vai surgir, serão necessárias habilidades que estão além do currículo convencional que nós temos na faculdade. Então, não vai bastar para o futuro profissional da saúde saber como suturar o paciente, saber quais são os remédios que se usa para tratar a insuficiência cardíaca, saber fazer uma anamnese adequada. Serão necessárias habilidades além dessas. E isso não só para o profissional se inserir no mercado de trabalho, como também para que ele seja capaz de trazer novas ideias e trazer mudanças que são tão necessárias para o sistema de saúde. E essa é a proposta do NEST. A nossa proposta é trazer todas essas habilidades para dentro da área da saúde, para dentro do hospital, dentro da faculdade de medicina. E é por isso que, para nosso nascimento, para nosso primeiro evento online, nós convidamos a Bruna Mello. Ela é Head de Experiências Educacionais e ela estuda como os comportamentos inovadores estão situados dentro das universidades. Antes de convidar a Bruna, eu só quero comentar sobre o nosso hashtag oficial e nossa promoção com brindes da Unicred. Então, para quem mais interagir com a nossa hashtag oficial, hashtag NextURGS, e marcar o Next, a Fundmed, nas postagens do Instagram, Facebook e LinkedIn, essa pessoa vai ganhar um kit com brindes da Unicred. Mais detalhes vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo e também estão na página da Fundação e no e-mail que vocês receberam com a confirmação do evento. Então, deem uma conferida lá. E agora eu convido a Bruna para entrar aqui na conferência e ter uma conversa bem produtiva aqui com nós. Bem-vinda, Bruna. Olá, boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite para fazer parte desse projeto. Obrigada, URGS, obrigada a vocês da medicina. Não só agradeço, mas parabenizo pela iniciativa desse projeto, porque quem está envolvido com a área da inovação, com a área de inovação na saúde, sabe que a área da medicina tem sido expressivamente, não só a nível mundial, mas a gente falando também aqui do Brasil, tem sido muito protagonista e muito visionária na área de desenvolvimento de inovações, buscando recursos da inovações para a área da saúde. Então, uma das áreas que mais tem tido iniciativas de hackathons, de encontros para discutir inovações
em áreas distintas tem sido o pessoal da medicina. Então, parabéns por essa iniciativa, parabéns por estarem buscando essa evolução das profissões, das carreiras do futuro, e se organizando também para entenderem como serão esses comportamentos do futuro e como a sociedade vai agir politicamente, economicamente, em relação a todas essas transformações que estão acontecendo. Obrigada também à Fundação Médica pelo convite de estar participando desse evento relacionado à inovação, a futuro. Muito importante que todos estejamos discutindo isso. Eu sou, então, a Bruna Mello, e o que eu trago hoje para a gente falar um pouquinho aqui, né, envolve não apenas uma perspectiva de achismo, né? Não é isso, não é a ideia trazer isso aqui para vocês, e sim uma visão que eu incorporo a 4 aspectos muito importantes que estão ligados hoje à minha carreira. Então, eu falo com vocês como estudante, eu sou estudante de doutorado na PUC, eu estudo Service Learning, que são ambientes educacionais inovadores que relacionam empreendedorismo, inovação, comportamentos criativos, comportamentos inovadores dentro das instituições de ensino. Falo isso como pesquisadora na área de inovação, na área de comportamentos inovadores. Falo isso como educadora, eu sou professora de graduação e pós-graduação nas áreas de marketing de serviço, inovação, empreendedorismo, e falo também como consultora, né, como uma empreendedora que saí de um mercado convencional há alguns anos para empreender na minha carreira como consultora, para auxiliar as empresas, para auxiliar os educadores, as universidades, a transformarem os seus ambientes em ambientes mais inovadores através das universidades corporativas, que não estão ligadas apenas a universidades, mas sim a núcleos de aprendizado para que as pessoas possam potencializar o seu conhecimento, transmitir esse conhecimento em todo o ambiente de educação, em todo o ambiente de aprendizado, para que todos tenham uma produtividade muito maior em tudo que fazem. E o tema que eu trago hoje para vocês aqui, de falar um pouco do mundo VUCA em relação ao ensino, em relação ao aprendizado, em relação ao futuro das profissões. Primeiro, eu quero dizer que esse título que eu escolhi para esse evento, ele é um pouco provocativo, e eu espero, né, gostaria muito que realmente tivesse parecido com essa provocação que eu quis fazer para vocês. E essa provocação, ela impera em 3 aspectos. Primeiro, eu falo em garantir, né, o futuro. E daí a gente fica pensando, como assim, Bruna? Garantir o quê? Eu consigo garantir alguma coisa? Né? É a primeira inquietação que eu queria provocar nesse título. Segundo, o que é o futuro? Né? Que futuro é esse que a gente está falando aqui? Futuro do quê? Quando é esse futuro? E o outro ponto, terceiro, é o futuro das profissões. Quais serão, então, essas profissões? O que é isso, Bruna, que tu está falando, que o mercado está falando em futuro de profissões? Tá? Então, essas são as provocações iniciais que eu queria trazer já com o título desse talk com vocês, que depois, né, dessa explanação nós teremos aí uns minutos de perguntas, então fiquem à vontade para passar as perguntas que vocês tiverem, dentro do possível vão ser respondidas no tempo que nós temos, né? E então eu começo com essa reflexão, e é importante, né, trazer alguns dados do mercado para dizer por que eu escolhi falar de um contexto VUCA envolvendo fatores de aprendizado, envolvendo futuros de profissão, futuros de carreira, por que a gente está pensando nisso. Tá? Primeiramente, o futuro que a gente está falando aqui é um futuro que ele é amanhã, né? Não é um futuro apenas para daqui a 10 anos, 20 anos, que é o que as pesquisas vêm estudando, né? Para entender os comportamentos futuros, como serão os comportamentos baseados nos fatores, nas premissas que estão acontecendo hoje. Então, a gente não se baseia só nisso, a gente considera que o futuro é amanhã, que algo que acontece no mundo agora pode transformar sobremaneira a nossa forma de interagir, a nossa forma de viver a nossa vida, as profissões, as carreiras, e que amanhã a gente pode acordar com uma nova realidade, tendo que mudar as coisas que nós estamos fazendo. Um exemplo bem real disso, né? Não entrando no fator específico, mas com tudo isso que tem acontecido no mundo, neste momento, o que nós estamos vivendo no atual momento da sociedade, que nós precisamos nos adaptar totalmente à tecnologia para interagirmos, para conversarmos. Nunca se viu tanta live
nunca se falou tanto em EAD, em tecnologias digitais para a gente trabalhar, home office, né? Então, tudo isso é um futuro que a gente esperava que fosse acontecer daqui 10, 20, 30 anos e aconteceu agora. Então, esse futuro é o futuro de amanhã e é por isso que o Mundo VUCA vem para falar sobre isso, né? O Mundo VUCA é exatamente eu deixei aqui a descrição, né, do acrônimo em inglês, porque tradicionalmente ele é conhecido assim, mas a gente acaba falando no português é o VICA, né, que é a volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E esse termo é exatamente para nos ajudar a entender esse futuro. A capacidade que nós temos de nos adaptar à mudança é o que preza, né, prega a ideia da mentalidade VUCA. Mentalidade VUCA é uma forma de a gente mudar o nosso mindset, começar a pensar diferente sobre a nossa adaptação ao que está acontecendo de diferente, uma adaptação muito mais rápida ao futuro, que a gente achava que era muito distante e agora se apresenta cada vez mais de forma pujante, né, cada vez mais próximo e rápido à velocidade com que as transformações acontecem. Uma pesquisa feita, por exemplo, na Universidade de Oxford, diz que 47% dos empregos, daqui a aproximadamente 18 anos, 47% dos empregos serão empregos que serão eximidos do mercado. Os empregos que a gente conhece hoje, 47% deles serão suprimidos por outras realidades relacionados à inovação, à tecnologia, a mudanças econômicas. Então, 47% daqui a aproximadamente 18 anos vai ser muito diferente desse contexto. Uma outra pesquisa do Fórum Econômico Mundial diz que 65% dos alunos que hoje estão no ensino básico terão profissões que ainda não existem hoje. 65% de quem está hoje em sala de aula, saindo do ensino fundamental para o ensino médio, trabalhará com coisas que ainda não existem. E é importante a gente fazer um alinhamento do que é coisas que não existem, porque às vezes a gente fala isso e as pessoas pensam assim, Bruna, então quer dizer que eu estou fazendo um curso de medicina, um curso de direito, um curso de administração e nada disso vai servir? Não é isso. O que impera nessa ideia de futuro de profissões e profissões que ainda não existem é a nossa capacidade de adaptação, de mudança, exatamente devido ao VUCA, de nos adaptarmos naquilo que a gente faz para que façamos novas atividades. Então, eu vou sim poder me formar em medicina, em administração ou em outras carreiras que vão surgir, outros cursos que irão surgir, mas eu precisarei adaptar os meus conhecimentos, as minhas competências, as minhas habilidades para fazer novas coisas que hoje essas profissões não fazem. Serão acrescentadas aos currículos, mudanças nas grades curriculares, mudanças no ensino, na educação dentro de sala de aula, na educação dentro das empresas, para que a gente aprenda a desenvolver essas skills, todo esse conhecimento também que a gente precisa para que as nossas profissões elas continuem, mas com novas funções, novos direcionamentos no futuro do mercado. Outro aspecto, né, que leva muito isso em consideração são todas as questões tecnológicas que a gente vem vivendo, né? A tecnologia ela é imperativa, a inovação tecnológica ela é imperativa em todos os mercados, em todos os segmentos. Mais do que nunca estamos vivenciando isso, e isso nos provoca, essa mudança tecnológica nos provoca uma mudança de mindset, que a gente tem chamado nos estudos de inovação, nos estudos comportamentais, que é uma mudança para um growth mindset. Então, essa mentalidade de crescimento eu começo a pensar um pouco diferente naquele modelo mental, naquele padrão que eu tenho dentro da minha mente, para que eu consiga me adaptar a questões tecnológicas. Um nativo digital, por exemplo, né, uma criança que está nascendo hoje, ela não consegue ver essa diferença entre o online e o offline. Eu não preciso pensar se eu prefiro ler um livro impresso, porque eu gosto de folhear o livro, ou se eu vou ler um livro pelo meu tablet, porque é mais rápido, porque é mais fluido. O nativo digital ele não precisa fazer essa distinção entre o online e o offline, porque a mentalidade dele já vem diferente, já vem com essas rupturas, com essas quebras de paradigma que a gente tinha no passado. Então,
Isso é muito complexo, do ponto de vista educacional, é claro. O Edgar Morin, que é um estudioso, é um pesquisador da área da educação, ele criou, né, ele desenvolveu a teoria da complexidade, que é uma teoria que vem para transformar os paradigmas vigentes nas áreas do conhecimento, e o Morin ele fala muito sobre isso, né, que a gente fala muito em mudança na educação, mudança no ambiente de ensino, mas tem uma complexidade muito grande por trás disso, e a gente vai precisar, aos poucos, começar a nos adaptarmos a essas mudanças a priori, para garantir, sim, né, o nosso, não as nossas profissões, mas para garantir o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento enquanto seres sociais, nosso desenvolvimento para o futuro que é amanhã, para o que a gente espera, né, que possa acontecer já no amanhã. E por isso que vem a ideia do VUCA. O VUCA, ele surgiu num período de guerra, esse termo, né? E basicamente o que ele já expliquei, né, que é uma capacidade de nos adaptarmos às mudanças, mas muito antes disso, o VUCA ele traz uma ideia de que antes, né, no mercado, as coisas aconteciam a priori de uma forma muito estável. A gente sabia o que ia acontecer, as coisas eram previsíveis, e quando aconteciam mudanças, a gente tinha um tempo para nos adaptarmos para essa mudança. As coisas mudavam devagar, íamos nos adaptando. Com essas mudanças tecnológicas e com todas essas rupturas e com esse movimento de inovações disruptivas que a gente vem assistindo em todos os setores, né, são aspectos que a gente percebe mudanças muito rápidas e que se a gente não se adapta rápido a isso, a gente perde espaço, a gente perde condições de trabalho, condições de estudo, se a gente não se adapta a essas mudanças rapidamente. Então, no passado, a gente não tinha esse tempo curto, a gente tinha todo o tempo do mundo para se adaptar. E conforme foram acontecendo algumas questões políticas, econômicas e sociais muito fortes no mundo, a gente precisou aprender, começamos a aprender a nos adaptarmos muito rápido para essas mudanças do mundo. Isso faz com que o nosso cérebro comece a mudar muito rápido, busque a mudança muito rápido. Quem é da medicina sabe, eu estudo comportamento, a gente estuda muito na área de marketing, comportamento, a gente estuda muito psicologia cognitiva, muita neurociência. Então, tem um fator na neurociência que é a neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de se tornar mais elástico, realmente ser mais elástico no sentido de adaptável, né? Buscar uma adaptabilidade. E isso é o que o mundo VUCA, a mentalidade VUCA nos provoca. A gente sabe que o mundo é volátil, o mundo é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo e ele está mudando a cada dia. Antes eu fazia uma previsão de mudança que era estável para 1 ano, 2 anos. Hoje eu faço uma mudança, eu faço um movimento que amanhã pode ser totalmente diferente, porque o mundo muda muito rápido, as coisas estão mudando muito rápido. Então, a mentalidade VUCA é uma forma da gente treinar o nosso cérebro, trabalhar com fatores que podem nos ajudar a estarmos mais preparados, prepararmos o nosso cérebro para mudanças cada vez mais constantes e mais rápidas. Isso é importante que a gente desenvolva. Dentro desse aspecto, dessas mudanças todas, a gente pode pensar em algumas mudanças globais que são muito significativas. A inteligência artificial, por exemplo, ela evoluiu muito nos últimos anos, né? E hoje a gente fala no movimento humano versus máquina. A inteligência artificial se iguala cada vez mais à inteligência humana, se desenvolve cada vez mais rápido. Alguns estudos dizem que até 2021, 2022, mais ou menos, a inteligência artificial irá se igualar à inteligência humana no sentido real de inteligência, de desenvolvimento, de capacidades. Com isso, a robótica entra
muito fortemente, indústria 4.0, internet das coisas, conectividade, automação, machine learning, deep learning, outras realidades aumentadas, experiências do usuário, tudo isso envolve muita tecnologia, muita robótica. E, por exemplo, hoje nós já temos, em muitos lugares do mundo, aplicativos e sistemas funcionando quase que totalmente com inteligência artificial. Existe um sistema chamado WebMT, que não sei se vocês conhecem, alguns talvez devam conhecer, que é um sistema usado nos Estados Unidos, é uma plataforma de saúde que proporciona consultas médicas para os americanos. Então, as pessoas entram no site e as consultas médicas são totalmente online. E as pesquisas indicam que o americano ele usa muito mais essas consultas online do que as consultas médicas presenciais. Então, o mercado dos Estados Unidos, no sentido de medicina, no sentido de atendimento médico, já começou a fazer um movimento muito grande, porque as pessoas estão entendendo que a tecnologia começa a agir em favor delas e começa a ser possível e passível de utilização na relação entre as partes. Então, as consultas já são totalmente online. Em alguns países já se testa também o uso de robôs para julgar causas jurídicas com base em programações em que ele sabe todo o código penal, ele sabe todos os cruzamentos e ele age como um juiz, ele age como um advogado e toma as decisões jurídicas baseado na sua inteligência para decidir os casos jurídicos pertinentes. Também já existem testes de aplicativos, que já foi inclusive liberado pelo Vaticano, para que exista um padre virtual, para que as pessoas aprendam a se confessar. Parece brincadeira, né? Mas o aplicativo ajuda as pessoas a se confessarem, ou seja, um padre virtual. Eu não preciso mais ir na igreja para me confessar, eu posso fazer isso de forma online. Então, a gente começa a ver esses movimentos e a gente pensa, né? E é uma preocupação pertinente que a gente pense o seguinte: se isso vai acontecer, então quer dizer que a gente vai perder espaço das nossas profissões, o eu, né, a pessoa física de carne e osso, vai perder espaço no mercado porque existe um padre virtual, existe um juiz virtual, existe um médico atendendo de forma virtual? Como que vai ser essa realidade, né? Isso é uma preocupação pertinente. Quem não está pensando nisso, né, precisa refletir um pouco mais sobre essas transformações. Mas não no sentido de sentir medo, isso não deve nos causar medo, porque é a realidade, né? Isso tem que nos causar reflexão do que nós estamos fazendo com a nossa carreira e como a gente está pensando em transformar essa realidade para que a gente se adapte, de fato, ao que está acontecendo no mercado, né? No mundo inteiro, não é uma questão apenas Brasil, né? Que o Brasil com todas as suas limitações, mas isso é uma realidade maior de adaptação em todos os lugares, por isso que o Mundo VUCA nos ajuda a entender isso, né? Então, assim, se a gente perguntar para grandes profissionais de carreira, profissionais que preparam as pessoas para profissões, né, preparam para talentos no mercado, as pessoas, a gente quando vende, né, a nossa imagem, quando a gente vende o nosso currículo para as empresas, ou quando a gente vai se apresentar, as primeiras coisas que a gente fala é aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente tecnicamente faz, né? Aquilo que está lá no nosso LinkedIn, marcado como as competências, as habilidades, as experiências que a gente já teve. Mas uma pergunta é importante que a gente reflita, e eu deixo isso também para vocês pensarem, né? O que não está no meu perfil do LinkedIn? O que eu gostaria que o meu cliente, o meu paciente, que é o cliente, né? O que eu quero falar para o meu empregador, para o meu gestor de recursos humanos? O que eu posso falar sobre mim que não está no meu LinkedIn? E por que essa reflexão é importante, pessoal, né? Porque aqui a gente está falando de competências e habilidades que vão além daquele preparo que a gente teve a vida inteira nas faculdades, nos cursos, nas pós-graduações, nos mestrados, doutorados, que é a formação que vai além do conteúdo técnico, que é aquela que leva em consideração as nossas experiências,
as nossas emoções, a nossa capacidade de lidar com o outro, de lidar com equipes, de lidar com ferramentas, de lidar com inteligências emocionais, que é tudo aquilo que nos difere, de fato, dos robôs que a gente vem falando aqui, né? Então, o que não está no nosso LinkedIn, mas que a gente precisa dizer para as pessoas, que a gente sabe fazer, e que fala muito mais da gente do que, a priori, aquilo que está no currículo, né? Muitas empresas, startups, spin-offs já vêm contratando pessoas, não olhando apenas aquilo que está no LinkedIn, mas o que ela tem, o que ela posta, o que ela faz em outras redes sociais. Eu quero entender quem é essa pessoa, o que ela gosta de fazer, porque isso mostra competências, mostra habilidades comportamentais que, segundo as áreas de recursos humanos, né, muito se contrata as pessoas pelas descrições de competências daquilo que elas sabem fazer, e muito se demite pelo comportamento que posteriormente as pessoas apresentam dentro das empresas, nos seus trabalhos, nos seus cargos. Então a gente precisa fazer esse ajuste no entendimento, né, do que a gente de fato está oferecendo para o mundo, daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente estuda. As universidades nos preparam muito, hoje ainda, né, para o conhecimento técnico, para a teoria, que é extremamente importante, mas muita gente precisa ainda aprender a preparar as pessoas para as questões emocionais. Tá? Então, assim, o que a gente pode falar de empregos do futuro, né? Nessa questão, assim, Bruna, a gente sabe, então, quais são essas profissões do futuro? Lamento decepcioná-los, né? Mas eu não tenho aqui uma receita para vocês de quais são essas profissões do futuro, quais serão exatamente. Isso a gente vai descobrir ao longo dessa trajetória. Tá? Mas uma coisa que a gente sabe, que os estudos vêm nos apontando, é que será cobrado uma alta qualificação das pessoas, né? Muita qualificação. Então, aquela ideia de me graduar e ficar um tempo parado para daqui a 2 anos, 3 anos fazer uma especialização, isso não vai mais acontecer dessa forma. As pessoas vão precisar estar muito mais atentas às suas formações, a buscar informações em blocos, a se desenvolverem cada vez mais para acompanharem essas mudanças que estão acontecendo de fato no mercado, né? Isso também gera um problema a nível de saúde, de doenças, né? Porque com essas mudanças, muitas pessoas, infelizmente, vão perder os seus postos de trabalho. Quem não acompanhar essa mudança, né, de adaptação, de estudar mais, de se formar mais, de buscar competências, habilidades, desenvolver aquilo que o mercado precisa, infelizmente, muitas pessoas irão perder espaço no mercado. Isso gera um nível muito grande de ociosidade, de pessoas que não têm mais o que fazer. Então, as pesquisas também já indicam um nível maior de depressão, de problemas de ansiedade relacionados a essa ociosidade que as pessoas terão de não saber o que fazer, quem não conseguir acompanhar essas mudanças, quem não se atentar a essa mudança de mentalidade, a essas necessidades de adaptação para o novo, muitas pessoas vão acabar entrando nesse mecanismo, né, de sofrimento mental por não conseguirem mais fazer aquilo que poderiam fazer. Tá? E daí a gente pensa assim, né, como que a gente vai fazer para gerar essa transformação e o que a gente precisa desenvolver de fato para se adaptar a isso. Bom, Bruno, então a gente não pode prever quais são as profissões do futuro, tu está me falando que o futuro é amanhã, e então como que a gente se prepara para viver isso, para que a gente não garanta, né, mas para que a gente se prepare para essas mudanças todas do mundo, essas mudanças todas que estão acontecendo e que serão cada vez mais significativas. Tá? Existe uma universidade, existe uma escola chamada Minerva School, que é no Vale do Silício, e essa escola começou a falar há alguns anos em habilidades comportamentais. O que eles garantem dentro dessa escola? Né? Que existem as habilidades técnicas e as habilidades comportamentais. As técnicas, a priori, a gente aprende na nossa formação, a gente aprende matemática na escola, a gente aprende na graduação uma série de coisas que são pertinentes ao nosso curso, mas também uma série de outras expertises que são complementares ao nosso currículo, e assim a gente vai se desenvolvendo de uma forma muito mais técnica.
E a gente pouco para pensar, para estudar e para nos prepararmos para as nossas habilidades comportamentais. Ou seja, né, é um contraponto entre o que a gente sabe fazer de fato e como a gente se comporta mediante as situações que acontecem no mundo, as situações que acontecem na nossa vida, no ambiente de trabalho, em tudo aquilo que a gente faz. Então, a Minerva School, eles criaram uma forma de passar essa informação para o mundo dentro do Vale do Silício, que é um dos lugares que mais forma, mais cria, né, mais desenvolve startups extremamente inovadoras, que são referências para o mundo inteiro, tá? E dentro dessa realidade, eles começaram a bater muito forte nessa tecla da importância das habilidades comportamentais. Eu preciso, além do técnico, sim, importante, mas eu preciso desenvolver as minhas habilidades comportamentais, que daí é o que a gente chama, né, das soft skills e das hard skills. As hard skills a gente desenvolve normalmente nas nossas trajetórias e as universidades cumprem esse papel. Agora, o que a gente precisa focar para sermos profissionais do futuro, né, profissionais preparados para o futuro, mesmo que não saibamos o que é exatamente o futuro, não saibamos exatamente os caminhos que as nossas profissões vão tomar, a gente precisa desenvolver soft skills, como os aspectos emocionais, como os aspectos comportamentais podem ser trabalhados para que a gente tenha essa capacidade de adaptação para o novo, para que a gente consiga mudar aquilo que a gente precisa mudar, para garantir, né, a nossa sobrevivência, o nosso sucesso, para que a gente busque desenvolver a nossa carreira da melhor forma possível para sermos bons profissionais, independente da área que nós estivermos atuando. Tá? Outro fator importante é que a gente cada vez mais, né, seremos long life learners. O que são esses long life learners? Pessoas que precisarão aprender sempre, ao longo de toda a vida, sem parar. Aprender, desaprender e reaprender. Parece simples, mas para o nosso cérebro, esse processo de aprender algo, desaprender da forma como a gente aprendeu a fazer alguma coisa e reaprender a fazer de uma forma diferente, é uma das habilidades que estão sendo exigidas para esse futuro do mercado, para esse futuro do que a gente vem falando. A gente vai sempre precisar aprender. O mundo, a transformação do mundo, nos pede, né, essa mentalidade VUCA, essa mentalidade de crescimento, nos diz que nós vamos precisar aprender agora. A partir de agora, a gente vai precisar aprender sempre. A gente não vai ter mais esse tempo de parar, né, para aproveitar o que a gente já estudou, não. A gente vai precisar nos profissionalizarmos cada vez mais. Tá? E alguns pesquisadores já vêm dizendo que os analfabetos do século XXI serão aqueles que, não é aquele que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer uma conta. Os analfabetos do futuro, os analfabetos do século XXI, a partir de agora, serão aqueles que não souberem fazer exatamente isso. Aprender, desaprender e reaprender. Porque essa capacidade é o que impera na nossa transformação, nas mudanças que a gente vai precisar cada vez mais adaptarmos à nossa realidade, à nossa vida daqui para frente, as mudanças que a gente ainda nem sabe, mas que podem acontecer amanhã ou depois de amanhã, e a gente já está preparando o nosso cérebro para que ele entenda que essas mudanças serão cada vez mais rápidas, que o mundo é cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, e a gente precisa se adaptar, a gente precisa aprender a lidar com isso de alguma forma, né? E os estudos também, né, de profissões, de futuro de carreira, futuro de mercado, dizem que uma pessoa, no futuro próximo, dentro de toda essa realidade que a gente está falando aqui, vai conseguir ter até 5 carreiras ao longo da vida. Então, pense que uma pessoa aos 31 anos chega na sua formação, depois de fazer as suas graduações, pós-graduações, ela terá uma carreira. Eu sou médico, eu sou administrador, eu sou economista, eu sou dentista. E os estudos do futuro dizem que com esse desenvolvimento de habilidades emocionais, habilidades comportamentais, unidas às habilidades técnicas, nos permitirão termos até 5 carreiras dentro do mesmo curso que a gente faz. E aí vem a questão das profissões do futuro. Né? Porque eu vou me formar, mas as faculdades terão formações, terão currículos diferentes para que a pessoa possa optar por diversos
premissas, por diversas fontes de conhecimento dentro daquela área que ela escolheu. Então, eu posso ser um administrador, e falar isso pela minha área de formação, posso ser um administrador, mas que estudou no seu curso economia, então eu também posso trabalhar com aspectos econômicos, mas eu também estudei contabilidade no curso de administração, então eu também posso desenvolver competências, habilidades relacionadas à área contábil. Então, um profissional do futuro, de um futuro próximo, aos 31 anos, poderá ter aproximadamente 5 carreiras na média dos 31 anos, e hoje um profissional com essa idade, ele tem uma carreira. Ele escolheu uma carreira e seguiu um plano a priori para se desenvolver. Tá? Então, o que a gente precisa, e é a grande mensagem, né, que eu quero deixar para vocês aqui, é que o profissional do futuro, embora não saibamos quais são essas profissões, a gente precisa pensar na gente. Eu não sei quais são essas profissões, mas eu sei que eu quero ser um profissional do futuro. Né? E o profissional do futuro, ele entende que inteligência é diferente de consciência. Inteligência vai nos ajudar sempre a resolver problemas. Né? É uma capacidade que a gente tem de resolver problemas. E as máquinas são inteligentes. A inteligência artificial é cada vez mais inteligente porque eles desenvolvem essa capacidade de resolver problemas. Mas a consciência é a nossa capacidade de sentir. E é o que nos difere da máquina. E por muito tempo, né, não existe uma previsão de estudos do mercado que diga que as máquinas, que os robôs terão consciência, que eles terão capacidade de sentir. Então, o que nos diferencia, a linha tênue que eu coloco hoje para a gente pensar e repensar as nossas profissões e o futuro daquilo que nós queremos ser, é pensar que as máquinas são inteligentes, mas que nós temos consciência, nós sentimos, nós temos emoções. Então, mais do que nunca, desenvolver as soft skills, as habilidades comportamentais, que são, né, a priori, aquilo que nos diferencia das máquinas. E por muito tempo será assim. Né? Outro ponto, né, importante é que ninguém nos ensina a lidar com as emoções, que é um fator importante nas soft skills. As questões comportamentais, elas envolvem as nossas emoções, né? E a gente não está preparado para isso. As universidades, o ensino, a nossa vida profissional, toda a nossa formação nos prepara para sermos profissionais competentes, para termos todas as técnicas e todas as premiações, pesquisas, publicações, mas não nos prepara, as nossas formações não nos preparam para as questões comportamentais, para as questões emocionais. Né? E também nos falta aspectos de inovação, de inovatividade na nossa carreira. Porque, embora os ambientes educacionais e ambientes de trabalho sejam os ambientes que mais poderiam nos ajudar a sermos inovadores, são, historicamente, aqueles que mais tolhem a nossa capacidade criativa. As escolas, o ambiente educacional nos trava, nos tolhe em termos de criatividade, porque a gente precisa seguir padrões, regras de como sempre foi feito, né? E quando a gente se forma, quando a gente se desenvolve, a gente tem muito a contribuir, a gente chega dentro de uma empresa, muitas vezes, a gente precisa seguir também as regras, seguir os padrões, seguir aquilo que sempre foi feito, da forma como sempre foi feito, e a gente acaba também perdendo o nosso potencial criativo por não poder contribuir com aquele ambiente. Então, educação e ambiente de trabalho deveriam potencializar a nossa criatividade, mas acontece o contrário disso. Então, a gente precisa, sim, pensar nessas nossas habilidades, nossas competências comportamentais e emocionais, que é aquilo que nos difere da robótica e é o que nos permite nos qualificarmos para estarmos dentro desse mercado de forma muito qualificada, de forma muito importante. Né? Então, acho que uma reflexão importante dentro disso é o que eu coloquei aqui no quadro, né, na lousa, o que a gente quer ser, né, nesse futuro que a gente está se preparando. Nós queremos ser um ser humano do futuro ou nós queremos ser um humano para o futuro? Sermos mais humanos. O futuro da educação, o futuro do aprendizado diz que cada vez mais precisaremos pensar no nosso lado social,
na nossa forma de olhar o mundo, de pensarmos nos fatores de sustentabilidade, nos fatores de riscos, nos fatores de inteligência emocional, para que a gente consiga desempenhar as nossas profissões de uma forma mais humana. O mundo precisa, as mudanças que vêm acontecendo nos exigem, nos pedem para que sejamos mais humanos. Então, essa é a reflexão que eu deixo para vocês, né? O que a gente quer ser? Queremos ser humanos do futuro, né? Que vão ao encontro do futuro, ou queremos ser seres humanos, sermos humanos para o futuro, né? No Japão, as crianças, nos 3 primeiros anos de educação, elas não aprendem português, matemática, elas aprendem a importância de limpar a escola, a importância de cuidar daquilo que se tem, a importância da cordialidade, a importância de ouvir o outro, a importância de ser sustentável. Eles visitam asilos, eles visitam creches, eles têm todo um aparato de conhecimento para que eles desenvolvam desde novos, as suas soft skills. Habilidades comportamentais, habilidades emocionais, eles aprendem a sentir primeiro, para depois, dos 3 primeiros anos, eles começam, então, a estudar aquilo que são as competências e as habilidades técnicas que as profissões irão exigir deles. Tá? Então, é um aspecto importante que a gente precisa desenvolver. Então, precisaremos aprender sempre, cada vez mais, e importante desenvolvermos as nossas múltiplas inteligências. O Gardner, um pesquisador de Harvard, diz que nós temos 8 inteligências e adicionado agora a inteligência digital. A gente precisa desenvolver cada vez mais essas 8, 9 inteligências para também potencializarmos o nosso aprendizado, entendermos como a gente aprende mais e como a gente aprende melhor. Algumas pessoas aprendem mais ouvindo, outras aprendem mais lendo, vendo, fazendo, e a gente precisa entender como a gente aprende melhor para que a gente dê um novo sentido para a formação que a gente está tendo hoje, né? Porque a gente já não consegue mais travar as mudanças daquilo que vem acontecendo no mundo, então a gente precisa, de fato, desenvolver essas competências, essas habilidades emocionais, pensarmos no outro, pensarmos na importância das interações, porque se o mundo é cada vez mais digital, as interações olho no olho serão cada vez mais longe, cada vez mais efêmeras, talvez, né? Me atrevo. Então, a gente precisa pensar em como nós nos conectaremos com as pessoas se o mundo será, inevitavelmente, cada vez mais digital, tá? Então, a gente não sabe quais serão as profissões do futuro, mas a gente pode escolher que tipo de profissionais do futuro a gente quer ser. Tá? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês nessa aula, nesse talk, né? Que vocês pensem a partir disso, reitero aquilo que eu disse lá no início, né? O que não está no meu currículo, no currículo de vocês que estão assistindo essa transmissão, né? O que não está no currículo de vocês? O que não está no LinkedIn, mas que vocês gostariam de desenvolver? E de dizer para o mundo que vocês sabem fazer e que pode, sobretudo, contribuir para a carreira, para a formação de vocês. Tá? Essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês nessa nossa aula, né, curta, tem muito a falar sobre esse assunto. Eu falo bastante sobre esses assuntos nas minhas páginas. Vai ficar um link aí para vocês, se vocês quiserem me seguir nas redes. @redbrunamelo é o meu Instagram, que eu posto muito sobre isso, eu trabalho com isso, né, com todos os aspectos que eu acabei de passar aqui para vocês, eu trabalho muito com isso, né, questões de futuro, ajudar as pessoas a se prepararem para o futuro do mercado e para o futuro da educação. E eu vou agora ir para algumas perguntas, né, que deixamos aberto aqui, eu estou recebendo essas perguntas, eu vou dar uma olhadinha aqui, uma lida nelas rapidamente para responder isso que vieram de vocês que estão assistindo, né, essa transmissão. Bruna, diga. Muito obrigado pela palestra. Eu acho que você conseguiu plantar uma semente da inquietação na mente de todo mundo aqui. Está todo mundo muito curioso para adquirir essas novas habilidades que você está falando. E antes de começar com as perguntas aqui da plateia, eu estou com elas aqui, eu posso ler para você. Eu tenho uma pergunta minha, que até, assim, se você tem alguma sugestão de algum curso online, alguma habilidade nova que
a gente, tipo eu, o pessoal que está assistindo agora, o que eles podem adquirir de habilidades novas, assim, agora, tipo, aproveitar esse tempo de quarentena, que tipo de curso você recomenda para eles fazerem? Perfeito. No mês de junho agora, tá? Eu vou fazer uma série de transmissões, uma série de lives no meu perfil do Instagram para falar exatamente de 6 das principais competências e das 6 principais habilidades que estão sendo solicitadas para os profissionais do futuro, tá? Dentre elas, capacidade inovativa, capacidade de inteligência emocional, a capacidade de resolver problemas complexos, habilidades para desenvolver estratégias de forma muito rápida, habilidades de trabalhar com o novo de uma forma muito rápida, habilidades tecnológicas, adaptação ao tecnológico por meio de design thinking, de Scrum, de outras ferramentas da gestão de projetos. São exigências que estão sendo colocadas para profissionais de qualquer área. Ciência de dados, as pesquisas também indicam que o futuro do profissional é importante que a gente estude ciência de dados, Sim. programação, porque são Temos, áreas inclusive, que a foram gente... perguntas aqui do Victor Wildner e teve mais uma outra pessoa que perguntou justamente por isso, acho que Andrei CD perguntou sobre o papel, né, da programação para o profissional da área da saúde, se isso vai ser pertinente, se é importante aprender isso agora. Perfeito, sim, né? Os estudos vêm falando que, independente da área das pessoas, o cientista de dados e o programador rápido, aquele que consegue fazer programações rápidas, serão habilidades, serão competências solicitadas importantes para o desenvolvimento de qualquer profissional. Por quê? Porque com essa complexidade de dados e de informações que existem hoje no mercado, a gente vai precisar entender um pouco mais disso, até para nossa própria segurança de dados, porque é tudo tão digital, tudo tão tecnológico, que a gente vai precisar entender o que as máquinas e o que a inteligência artificial está fazendo com os nossos dados, com as nossas informações. Então, a gente vai precisar entender um pouco mais disso para saber como transformar esses dados em informações, para que a gente possa tomar decisões, para que a gente possa entender o comportamento do nosso cliente, do nosso paciente, do nosso usuário, a partir de uma linguagem de programação, porque se o mundo é tecnológico, a gente vai precisar entender um pouquinho mais sobre isso. Então, o cientista de dados e o programador ágil são dois perfis de habilidades técnicas, né, que precisarão ser desenvolvidas, e que seria o ideal, né, que todos os profissionais buscassem se qualificar para esse futuro das profissões, seja ela qual for. Então, no topo dessas competências, dessas habilidades, estão a ciência de dados e os programadores rápidos, ágeis, né, que conseguem fazer programações rápidas para ajudar todo esse contexto de mercado. Até o Victor colocou muito bem aqui ele na pergunta dele, que se a programação vai ser tão importante quanto ler e escrever. Uma colocação bem legal, Perfeito. gostei. É interessante, é isso aí mesmo, né? É o que eu estava falando antes, né? O nosso papel na sociedade vai ser muito mais além de um conhecimento técnico, um conhecimento muito social, né? E a partir do momento que a gente tem uma integração muito grande tecnológica na nossa vida, o nativo digital, por exemplo, né? Que eu falei, essas pessoas que estão nascendo agora, elas já vão aprender a usar a tecnologia com a mesma rapidez que a gente, há alguns anos, 25 anos, 30 anos, aprendemos a ler e a escrever. É tão natural para a gente a fala, quando a gente nasce, né? Aprendermos a caminhar, aprendermos a falar, e a tecnologia, ela começa a assumir o mesmo papel tão importante quanto será o nosso desenvolvimento de aspectos digitais, de aspectos tecnológicos. Então, é extremamente importante que a gente desenvolva, sim, essa nova mentalidade digital. Por isso que a nona inteligência do modelo Gartner começa a imperar já nos estudos. A nona inteligência que a gente precisa desenvolver é a inteligência digital, a nossa capacidade
de aprendermos a trabalhar de forma totalmente online, sem que isso interfira no que a gente está aprendendo, no nosso conhecimento, sem que isso seja chato ou difícil. Então, precisa ser algo mais natural ao longo do que a gente vem estudando aí nesses estudos para o futuro, né? Perfeito. Vou te colocar mais 2 perguntas aqui para a gente finalizar, tá? Ok. Então, tem a Cauane dos Santos, que está perguntando de que forma podemos abordar esses assuntos dentro das faculdades que têm um currículo mais engessado, assim, que são mais resistentes a mudanças no currículo. De que forma que isso pode ser introduzido? Perfeito. Boa pergunta, né? Essa mudança, né, ela vem já acontecendo, os países, obviamente, que vão trabalhando com isso de formas diferentes. Aqui no Brasil, assim, já existe um pouco de flexibilidade, mas o currículo do MEC, né, ele ainda tem, sim, aquele todo estudo, né, do que basicamente uma pessoa precisa aprender ao longo de um curso de graduação de 3 anos, de 4 anos, 5 anos, tudo aquilo, todas as competências que ela precisa desenvolver e habilidades para que ela seja um profissional qualificado. Só que outras universidades ao redor do mundo já perceberam que tem algumas coisas que a gente estuda nos cursos que não são tão necessárias e que poderíamos dar foco, por exemplo, nessas competências emocionais, nessas habilidades, nas soft skills, né, nas habilidades comportamentais. Então, esses currículos já começaram a mudar em outros lugares. A Suécia, por exemplo, a Suíça, a Finlândia, já possuem currículos todos adaptados, modelados. E a ideia é que no futuro próximo essa transformação comece a acontecer em todos os currículos. Claro que assim, né, a gente não garante que isso vai acontecer, porque isso vem de uma questão normativa de Ministério da Educação, tem toda uma normativa, tem toda uma complexidade que impera sobre isso. E que, obviamente, que os movimentos do mundo começam a dar um olhar diferente para essas instituições, né, que regulamentam a educação no Brasil, para que isso comece a mudar. Eu não consigo garantir, não posso dizer quando que isso vai acontecer, mas ao passo que acontece no mundo, os reflexos disso vão sendo mais ou menos positivos, mas essa mudança de currículo já acontece em muitos países, inclusive de cursos, né, de 3 anos, 4 anos, que conseguem preparar os profissionais com disciplinas que ele possa escolher, assim como as escolas americanas, né? Então, assim, eu faço um curso X e ao longo do curso eu posso escolher as disciplinas que mais se aplicam às minhas preferências. Eu não preciso seguir apenas aquelas que o curso me solicita, que eu vou poder seguir trilhas de aprendizado diferentes para que eu possa, então, ser um profissional que tenha múltiplas carreiras, que consiga Sim. ter 2, 3, 4, 5 carreiras ao longo do curso. A ideia é que isso mude, tá? Aos poucos, a ideia, a proposta dessa mudança de futuro de educação é que os currículos sejam, sim, mais maleáveis e existam blocos de disciplinas que sejam mutáveis para que a gente possa aprender competências e habilidades diferentes. Porque hoje a universidade nos ensina muito o que a gente tem que pensar, né? E a universidade do futuro, as universidades mais à frente, elas vêm ensinando as pessoas como pensar. E essa é a grande transformação, né? Então, é um movimento que a gente começa a fazer aqui, que isso é muito, assim, isso está acima, né, do nosso poder de decisão. Eu não vou chegar dentro de uma instituição e conseguir propor isso, porque a normativa do MEC me exige que tenha um padrão. Mas a ideia é que, ao longo do tempo, com as pesquisas que nós estamos fazendo, desenvolvendo no Brasil, fora do Brasil, consigam nos ajudar a transformar esse modelo para que a gente consiga preparar um profissional mais pronto para essas transformações, para esse futuro, né? Incluindo questões de tecnologia, de inteligência artificial, de ciência de dados dentro dos módulos, dentro dos currículos, dos cursos no Brasil, né? Mas não existe uma previsão para isso acontecer, existe uma necessidade que começa a ser mais pujante de que isso se desenvolva, mas a gente ainda não tem quando isso vai ser aplicado. Né? Sim. Bom, vamos torcer para que essas mudanças venham. E, para finalizar, temos uma pergunta aqui do professor Marcelo Goldani. Bruna, quais as competências que deverão permanecer no futuro e possuem caráter permanente independente do cenário?
Aí ele completou: aqui quem fala é um velho professor. Então, um É o abraço quê? para o Dani. Aqui quem fala é um velho professor. Professor Dani. Perfeito. Ótima pergunta também, né? As competências técnicas, né? As habilidades técnicas que a gente vem desenvolvendo, elas são extremamente importantes, porque elas vão ao encontro de todas as teorias que a gente vem estudando, que a gente vem desenvolvendo ao longo do curso, né? E quando eu falo que os currículos vão mudar, não significa que o que a gente está aprendendo está errado. Né? A gente tem currículos que estão mais à frente, tem currículos que precisam de uma modificação maior, mas a priori as universidades elas conseguem cumprir aquilo que é mais importante para que um profissional ele seja tecnicamente aquilo que ele precisa ser e desenvolva isso com louvor, desenvolva isso com qualidade. Então o que a gente pode garantir em termos de competências é que as competências técnicas elas seguirão sendo importantes. Nenhuma delas está eximida daquilo que a gente precisa estudar. O que vai precisar acontecer é uma priorização de quais o profissional precisa aprender mais, qual ele precisa desenvolver um pouco mais devido à inclinação da escolha da carreira que ele tem. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes tem uma matéria X que a gente tem em um determinado curso e que ela vai ser mais importante para um profissional que se inclinar mais para um determinado lado. E para o outro que não vai para aquele lado, seja interessante desenvolver uma outra competência. Então, as competências, elas seguem sendo importantes, aquilo que a gente vem aprendendo. O que vai precisar, de fato, mudar é esse complemento de habilidades comportamentais, que envolvam questões de inteligência emocional, de inteligência tecnológica, para que a ruptura ela seja de dentro para fora, o profissional ele mude de dentro para fora. Então as competências elas seguem sendo importantes, elas não serão eximidas. O que acontece é um acréscimo daquelas que envolvem comportamentos, emoções, para que o lado humano do profissional seja cada vez mais expressiva nessa realidade que a gente vem vivendo de transformações. Tá bem, perfeito. Bruna, temos várias outras perguntas aqui, só que a gente já excedeu o tempo, então elas vão ficar anotadas aqui e a gente vai respondendo durante a semana, nos Perfeito? veículos oficiais do Next, beleza? A gente vai respondendo. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Foi muito boa a palestra, todo mundo gostou. O pessoal aqui nos comentários estava elogiando bastante a palestra. E era isso que a gente esperava mesmo para esse primeiro evento do Next. Então, Legal, fico muito feliz por poder contribuir, né? E, mais uma vez, reitero a minha parabenização por vocês, estudantes da medicina, estarem tão atentos a isso, né? Porque é uma área que realmente vem se desenvolvendo muito nisso, que chama atenção pela preocupação nesse desenvolvimento de futuro, de novas tecnologias para atendimento de pacientes, para novas técnicas, para novos métodos, para entender, né, toda essa questão de futuro. Então, vocês realmente estão de parabéns por estarem com essa iniciativa desse núcleo que desenvolve, que pensa em inovação, que pensa em empreendedorismo. É cada vez mais importante que a gente realmente seja empreendedor da nossa carreira, da nossa vida. As profissões formais, o mercado formal, ele dá espaço para um mercado onde as pessoas elas são mais donas das suas carreiras, né? Elas são mais empreendedoras porque elas escolhem aquilo que elas realmente querem fazer e eu bato muito na tecla de que a gente tem que sempre unir aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente faz, né, com a paixão que a gente tem em fazer. Nada melhor do que a gente fazer algo que a gente realmente tem paixão em fazer, que a gente faz com vontade, né? E então parabéns mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade de estar contribuindo com vocês, né? E deixo as minhas redes aí também disponível para vocês me seguirem, me contatarem para a gente seguir, né? Tratando esse assunto e frisando que a partir de junho eu vou ter essas lives aí para ajudá-los a pensar e desenvolver essas competências e essas habilidades que são mais pujantes para essa realidade de mercado, para esse futuro próximo que a gente está falando e fazendo essa troca aqui, certo? Obrigada mesmo e fiquem todos bem aí. Muito obrigado. Então, para todos os espectadores, muito obrigado por terem nos acompanhado até agora. Sigam a Bruna nas redes sociais e sigam também o NET. Não se esqueçam da hashtag oficial do evento, hashtag NextURGS, para concorrer
ao brinde da Unicred, tá? Então, nos sigam ali, nós vamos continuar postando conteúdo sobre inovação e empreendedorismo na área da saúde e também postar sobre futuras ações do NEST, futuros outras palestras que nós teremos. Então, nos sigam ali no Insta, no Face, no LinkedIn para ficarem antenados, certo? Muito obrigado a todos. Boa noite. Tchau, tchau.